Doutor, o que é audiência de acolhimento ou reavaliação? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão interessante que gostaria de debater com vocês sobre a audiência de acolhimento ou reavaliação. Vamos lá. Essa audiência acontece nos autos das medidas protetivas. O que significa isso? Geralmente, o juiz, ele quando se depara com um pedido de medidas protetivas e fica na dúvida, querendo algum esclarecimento, ou também, nesse caso, quando o juiz recebe a defesa do homem intimado das medidas protetivas, ele fica em dúvida com relação à existência de risco ou não. E o que ele deve fazer nesse caso? Ele vai avaliar as provas, mas há situações muito complexas, principalmente aqui, quando envolve famílias. Então, quando a protetiva ela é concedida para um familiar contra o outro, aqui nós temos uma relação muito mais complexa do que aquela em que a protetiva é concedida para a companheira ou esposa. Veja que o contexto familiar ele é muito complexo e precisa também de uma análise mais complexa e profunda. Talvez a audiência de acolhimento ou reavaliação seja o momento certo. Pode acontecer também essa audiência de acompanhamento, né, de reavaliação, quando acontece um recurso e o tribunal ele acaba desprovendo o recurso, rejeitando o recurso do homem, porém ele deixa consignado que periodicamente o juiz da primeira instância ele deve fazer uma análise sempre da necessidade ou não do risco e avaliar se naquela situação o risco já deixou de existir ou continua. Então, quando o tribunal fixa uma obrigação para o juiz da primeira instância, o juiz geralmente acaba designando periodicamente audiências para que a suposta vítima seja ouvida. Então, há situações em que a maioria das audiências de acolhimento ou também de reavaliação, elas são designadas apenas para a oitiva da suposta vítima. A suposta vítima será ouvida para saber se ainda persiste a situação de risco ou não, para expor alguns motivos pelos quais ela entende que o risco existe. O averiguado, o requerido, o homem, nesse caso, ele não participa geralmente desse ato, é um ato privativo para a oitiva da suposta vítima. Ocorre que a defesa do requerido, do homem, pode sim, deve participar desse ato, porque ele pode formular algumas perguntas pontuais, veja, pontuais, aqui não é uma instrução criminal, ninguém vai poder discutir se o fato que originou as protetivas existiu ou não, se vai discutir culpa ou inocência do acusado, nada disso, até porque não tem acusado aqui. O homem que recebe intimação ele é defendido, ele é requerido, ok? Não é um acusado, muito menos réu. Porém, o advogado do defendido poderá, sim, formular algumas perguntas pontuais para perquirir, investigar se existe uma situação de risco. Por exemplo, olha, a senhora relatou que tem essa medida protetiva há 2 anos e a senhora estabeleceu contato, isso é verdade? A senhora está indo ao encontro do homem, né, intimado para entregar os filhos em comuns ou para poder falar de assuntos aleatórios do relacionamento. Veja, esse comportamento ele pode ser indagado no dia da audiência de acolhimento, mas, repito, essa audiência não é uma audiência criminal, não está se apurando a culpa do requerido e muito menos querendo discutir o fato que originou as protetivas, perfeito? A análise é pontual, cirúrgica, estratégica. E ao final, as partes terão oportunidade de expor mini alegações finais. O advogado da suposta vítima vai expor os motivos e também o advogado do homem vai expor os motivos ali para demonstrar que não há risco e, portanto, requerer a revogação, a revisão das medidas protetivas ou até mesmo a flexibilização, reduzir o distanciamento, enfim, para tratar de peculiaridades sobre as protetivas, perfeito? Então, a audiência aqui de acolhimento, ela busca estabelecer uma dinâmica para o juiz poder entender melhor a complexidade daquela relação, daquele conflito em particular, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeite as mulheres.